Queridos, quando nós pensamos nas principais características do povo mineiro, logo me vem à mente uma série de traços marcantes que define essa gente única e acolhedora. Digo acolhedora porque cheguei aqui no estado há quase 20 anos atrás e fui tão acolhido por vocês, né? Por esse povo. Um povo que possui uma identidade cultural forte, por isso que quando eu chamei a igreja para vir vestido meio caipira, pensando nessa cultura forte que é manifestada em suas tradições, do modo de viver e suas tradições culinárias, né? Nós temos o famoso feijão tropeiro, que vamos ter agora depois do culto, que faz parte, né, dessa tradição. Sem falar na hospitalidade e a simpatia do povo mineiro, que é tão lendária. Vocês mineiros, né, eu não tenho esse privilégio, eu sou carioca, vocês mineiros, eles são conhecidos, pelo menos por nós lá no Rio de Janeiro, como gente que recebe visitantes de braços abertos, oferecendo sempre uma recepção calorosa, amigável, quer seja nas capitais, como Belo Horizonte, ou nas cidades menores, como a nossa Manhuaçu, ou até mesmo nos pequenos vilarejos. O acolhimento é uma característica intrínseca da cultura mineira. E é comum nós sermos convidados para um café com um quitute típico, onde as conversas fluem de maneira descontraída e maneira alegre, sempre com uma piada ou com um conto, com uma história. A cultura mineira é uma das mais ricas e diversificadas do Brasil. O estado das Minas Gerais é o berço de artistas renomados, como escritores, músicos, pintores, que enaltecem as tradições e a história dessa região. Por exemplo, eu sou formado em História e quando eu vim para aqui, para as Minas Gerais, meu sonho era conhecer Ouro Preto, Mariana e outras cidades, porque eu sou apaixonado pela cultura, principalmente a história da Inconfidência Mineira. Além disso, a religiosidade também é uma marca registrada do povo mineiro, com as suas festas religiosas, com as suas igrejas históricas espalhadas por todo o estado. Como já dissemos, a gastronomia mineira é um verdadeiro tesouro culinário. Pratos tradicionais, como o feijão, que nós vamos daqui a pouquinho provar, feito na hora pelo mestre Hermelindo, né? O feijão tropeiro, o pão de queijo, o tutu, a famosa comida feita no fogão a lenha, ou seja, a culinária de Minas Gerais conquista todos aqueles que a experimentam. Os mineiros têm uma relação especial com a comida, valorizando os ingredientes locais e preparando refeições fartas e extremamente saborosas. A mesa mineira, ela é um convite a se deliciar com as variedades, sabores e aromas que são bem típicos dessa região. Esse povo acolhedor, trabalhador, resiliente, que desde os tempos do ciclo do ouro, esse povo tem mostrado a sua capacidade de enfrentar desafios e se adaptar às circunstâncias mais diversas. Com uma economia diversificada, que engloba desde a indústria até o agronegócio, esse povo tão amado, que é um empreendedor por natureza. Sua determinação, a sua persistência, são características marcantes que me fazem lembrar de um personagem bíblico chamado Jonatas. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 14, que eu quero falar de um mineiro que nasceu em Israel, chamado Jonatas.
1 Samuel, capítulo 14, versos de 1 a 4. Eu estarei lendo aqui na versão NVI. Samuel, capítulo 14, versos de 1 a 4. Eu vou pedir até para acenderem a luz. Pastor, me ajuda ali a acender a luz para ficar mais fácil dos irmãos lerem. 4 versos apenas. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Aiás, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia o que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e o outro Sené. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Querido, 1 Samuel 14 nos conta a história dos feitos militares mais incríveis de toda a Bíblia. Para você entender o contexto, Israel estava em uma das guerras que teve contra os filisteus. E um jovem chamado Jonatas, acompanhado apenas do seu escudeiro, decidiu enfrentar todo o exército inimigo. Porque o impossível nunca é um fato, é apenas uma opinião. A Bíblia diz que para aqueles que creem, todas as coisas são possíveis. Ei, tudo é possível para aquele que crer. E nessa história, nós podemos dar algumas pistas de como os nossos sonhos, como as nossas promessas ou os nossos desejos, como nós podemos ter, apesar das previsões estatísticas contrárias, nós podemos ser bem-sucedidos. Porque com Deus, a nossa missão, ela é possível. Então, como isso pode acontecer? Primeira coisa que eu aprendo com esse mineiro de Israel chamado Jonatas, que fez com que o impossível se tornasse possível. Primeiro, ele teve iniciativa, ou aquilo que hoje chamamos de proatividade. O povo de Israel, ele estava em guerra contra os filisteus, mas o rei Saul, os sacerdotes e o exército de Israel estavam descansando, parados. E é muito perigoso quando em tempos de guerra os homens não estão dispostos a lutar. Muito provavelmente Jonatas, cansado de ver a passividade do seu pai, a passividade dos líderes religiosos, a passividade do exército, ele então tomou a decisão de atacar o campo do inimigo por conta própria. A primeira característica que me impressiona em Jonatas é a sua iniciativa, a sua proatividade. Ei, você vai perder 100% dos arremessos que você não tentar. Muitas pessoas, elas hesitam em começar porque acham que não tem o que é preciso para ter sucesso. Mas entenda uma coisa: Deus já colocou em você o potencial,
a grandeza e os dons para subir a montanha e chegar ao topo para derrotar o inimigo, você tem o que é mais importante, a mão de Deus sobre a sua vida. Com Deus, sua missão é possível. Essa é a primeira coisa. É a primeira coisa que eu aprendo com Jonatas. Segunda coisa, Jonatas me ensina a superar as dificuldades do processo. Superar as dificuldades do processo, porque esse é um grande problema. Nós queremos os resultados, mas não queremos o processo. Não queremos passar pelo processo. Diz a Bíblia que a primeira rocha do penhasco, está aí no versículo 4, que Jonatas teve que escalar, se chamava Bozés, que significa pedra espinhosa. E isso nos ensina que para chegar ao cume, ele teria que estar disposto a fazer um sacrifício. Ei, em nossas vidas, sempre quando vale a pena chegar em algum lugar, nos exigirá esforço, sacrifício e trabalho. Quando você não está disposto a se sacrificar pelo que quer, o que você quer se torna um sacrifício, diz Sérgio Hornung. Meu irmão, com Deus, sua missão é possível. A única coisa que você precisa fazer é superar as dificuldades que há no processo para a gente alcançar os resultados necessários. Mas há uma terceira característica nesse jovem chamado Jonatas, que me ensina, que me motiva, que me impulsiona. Jonatas me ensina a correr riscos para chegar ao lugar da minha vitória. Precisamos aprender, ou pelo menos não ter medo, de correr riscos para chegar ao lugar da nossa vitória. Ao ler ainda o versículo 4 do texto que nós acabamos de ver, diz a Bíblia que a segunda rocha que Jonatas teve que escalar era uma rocha chamada Sené, que significa rocha escorregadia. Se o primeiro penhasco que ele teve que subir era um penhasco com rochas pontudas, que pareciam lanças perfurantes, e que se qualquer erro ali ele poderia morrer, ele passou então desse primeiro penhasco e ele chega então agora ao segundo penhasco, Sené, que não era mais aquele lugar de rochas pontudas, mas era um lugar de rocha escorregadia, que qualquer escorregão ali, ele voltava, caía para o primeiro penhasco e com certeza morreria, fincado numa daquelas rochas. Ei, você sabe que era um lugar arriscado, porque ali ele poderia escorregar, cair daquele penhasco, mas isso me ensina que para chegar ao cume, para chegar ao lugar que ele esperava, que Jonatas queria chegar, ele teve que correr riscos. Ele sabia que não seria fácil, ele sabia que tinha dificuldades. O interessante é que não arriscar, ou não arriscar nada, é o maior de todos os riscos. Ei, o maior de todos os riscos é não arriscar nada. Jonatas preferiu arriscar e falhar do que não arriscar e ficar no mesmo lugar. A missão é possível, mas você terá que superar o medo do fracasso. Tem gente que não alcança seu sonho, não alcança vitórias, não alcança sucesso, porque tem medo de fracassar, mas nem tenta, então já fracassa. O fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso faz parte do sucesso. É um processo. Se você se atreve a fazer o que ninguém quer fazer, Deus lhe dará o que todos querem ter. Por isso, corra os riscos. Não tenha medo de fracassar, ainda que o fracasso chegue, mas tente uma vez, duas,
10 vezes se for necessário, porque eu tenho absoluta certeza que com Deus, sua missão é possível. Há uma quarta característica nesse jovem chamado Jonatas. Ainda no verso 4, nós aprendemos que Jonatas, ele era determinado. Determinado. Diz a Bíblia que ele subiu a montanha com as mãos e os pés, e enquanto escalava, teve que lutar contra os seus inimigos. A história de Jonatas nos ensina que você não precisa de um exército inteiro para vencer, mas você precisa de determinação. Olha aí no verso 13, o 13 nós não lemos, paramos no 4, dá uma olhada aí no verso 13 de 1 Samuel, verso 14, olha no capítulo 14, verso 13, diz, olha, Jonatas escalou usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas começou a derrubá-los, e o seu escudeiro logo atrás dele os matava. Porque não era só o fato dele estar escalando uma montanha. A luta, a dificuldade, o desafio de Jonatas não era só os despenhadeiros. Enquanto ele estava subindo os despenhadeiros para chegar lá ao topo, para lutar contra o exército inimigo tentava matar, derrubando eles. Jonatas não desistiu. Jonatas estava determinado a vencer. Jonas estava determinado a não ficar na mesmice que o seu pai. Jonatas estava determinado a não ser passivo como os líderes religiosos. Jonatas estava determinado a não ser um medroso como o exército. Ele escolheu vencer, porque ele tinha sonhos. Todo sonho, promessa ou missão na vida vai requerer um pingo de inspiração e uma tonelada de transpiração, diz Sérgio Roninger. E é uma verdade. Nós precisamos, irmãos, suar a camisa. Precisamos transpirar, que é mais importante do que inspirar. Jonatas estava disposto a suar, Jonatas estava disposto a sangrar, Jonatas estava disposto a lutar por seus sonhos. Sabe por que muitos casamentos fracassam? Porque tem gente que não está disposto a lutar pelo seu casamento. Sabe por que muitas empresas fracassam? Porque muita gente não está disposta a lutar pela sua empresa. Sabe por que a democracia no Brasil está fracassando? Porque muitos de nós estão com medo de lutar a favor da democracia. A missão é possível, mas requer coragem. A missão é possível, mas a missão não é para covardes. A missão é possível, mas desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção, a não ser para aqueles que são fracassados. Por isso, quando eu olho para a vida de Jonatas, quando eu conheço, olhando na Bíblia, a história deste jovem, eu entendo, eu observo, eu respiro, eu sou provocado a entender que nada nos para se nós estivermos em Cristo Jesus. Nada. Se você olhar para os versos 15 do capítulo 14, os versos 22 e 23, vai dizer o seguinte: então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no campo e no acampamento e no campo, como sobre os que estavam no destacamento, até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha perseguindo-os. E assim, o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Avém. Irmãos, quando Jonatas e seu escudeiro chegaram ao topo, e
e começaram a lutar contra o exército. Diz a Bíblia que todo o exército filisteu saiu correndo, e eles estão desesperados, que o chão estremecia do exército inimigo correndo. Quando o exército de Deus, do povo de Deus de Israel, viu que eles estavam fugindo, então se animaram para lutar. E diz a Bíblia que eles foram então vitoriosos, mas por causa de alguém que escolheu fazer a diferença. Finalmente, a missão que a princípio parecia impossível, foi possível, e Deus deu ao povo de Israel uma vitória incrível. Diz a Bíblia que o inimigo entrou em pânico e recuou. Diz a Bíblia que a terra tremeu e o inimigo ficou confuso. Diz a Bíblia que o povo de Israel tomou coragem e avançou. Mas só porque um homem escolheu não recuar. Um homem escolheu avançar. Um homem escolheu crer que com Deus tudo é possível. E esse homem movimentou o coração do outro exército, do seu exército e do seu rei. E todo o povo foi vitorioso por causa de alguém que escolheu ser diferente. Por isso eu quero finalizar nessa noite perguntando para você: quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Pessoal, familiar, projetos para a igreja, projetos para a sua comunidade, projetos para a nossa cidade, projetos para o país. Quais são os projetos? Quais são os desafios que você tem? Qual é o processo que você está passando? Quem sabe você está recuado, com medo de algo, sem saber o que vai fazer ou como vai fazer. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que com Deus, qualquer missão é possível. Tudo é possível para aquele que crê. Por isso eu quero orar por você. Na verdade, eu quero convidar o pastor Mário Sérgio. Vem cá, pastor. Pastor Mário Sérgio é o nosso coordenador da Abalema, da Associação das Igrejas Batistas, aqui do leste das Minas Gerais, e nos dá o prazer de estar nessa noite nos visitando. E eu queria, na oração do pastor Mário Sérgio, que ele estivesse orando por causas, por sonhos, por projetos, que quem sabe você tem para esse ano. Irmãos, muitos irmãos já começaram a safra, começaram a sua panha. Nós queremos orar também pela sua safra. Queremos orar pela colheita, para que Deus abençoe sua roça, que Deus livre de todo mal, que Deus livre dos acidentes, que Deus mande gente boa para trabalhar com você, para que Deus prospere você, porque a sua prosperidade é a prosperidade do nosso município, é a prosperidade do nosso estado, é a prosperidade da nossa nação. E nós também estaremos orando pela colheita. Amém. E eu quero então convidar você a ficar de pé, para que nesse momento nós tenhamos esse momento de clamor pelos sonhos, pelos projetos, e orar também pela nossa safra. Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Momento de você apresentar os seus desafios ao Senhor. É o momento de você abrir o seu coração para Deus e falar com Ele. Quais os seus desafios que você tem enfrentado, como o pastor bem frisou aqui nessa noite, na sua família, no seu trabalho, os seus desafios pessoais, desafio do ministério. Comece a orar ao Senhor, comece a apresentar a Ele nesse momento. Comece a apresentar diante do Senhor, porque sabemos que com Ele tudo é possível. Se simplesmente crermos no mover do Senhor, simplesmente colocarmos diante dEle aquilo que tem tirado o nosso sono, aquilo que tem nos trazido preocupação, coloca diante do Senhor. Ele está aqui para ouvir o seu clamor.
Ele está aqui para ouvir a sua oração. Ele está aqui para ouvir aquilo que você tem colocado diante dele. Os seus projetos, sonhos, desejos. Aquilo que você, muitas das vezes, está deixando para trás. Como foi falado aqui na mensagem, muitas das vezes com medo de tentar. Hoje é o momento de você subir a rocha. É o momento de você vencer. É o momento de você se colocar diante de Deus. Ele está aqui nessa noite para mudar a sua história. Ó Deus, maravilhoso, eterno Pai. Deus santo, tremendo, exaltado é o Senhor. Tu és digno, ó Pai, de todo louvor, de toda honra e de toda glória, ó Pai. E nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, porque sabemos que do Senhor vem tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai. Cada um clama nesse momento, cada um coloca diante do Senhor as suas necessidades, os seus anseios, as suas preocupações, os seus projetos, os seus sonhos, ó Pai. Deus, o Senhor é aquele que sonda o coração. Deus, visita os teus filhos nesse momento e toca em cada vida pelo poder que é no nome de Jesus. Ó Deus, vem abrindo as portas, ó Pai. Venha trazendo a cura, trazendo libertação, trazendo salvação. Deus, venha mudando, ó Pai, a história dos teus filhos, ó Pai. Abençoe o trabalho, abençoe a empresa, abençoe a família, abençoe a panha, abençoe a indústria. Ó Deus, abençoe os funcionários. Deus, derrama a tua glória, derrama a tua majestade. Cuida dos teus filhos, ó Pai, que podemos ver a manifestação do teu poder através da vida dos teus filhos, ó Pai. Toma cada um nas tuas mãos. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.